Meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje a minha convidada é a doutora Ana França. A Ana é advogada de Direito Imobiliário. Ana, por favor, fala pra gente como é essa área do direito imobiliário, em que outras áreas ela conversa e como foi o início da sua carreira? Poxa, o início da minha carreira foi incrível. Eu já comecei logo na primeira. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. O início da minha carreira foi incrível. Eu já comecei precoce, logo na faculdade. Muitos estudantes de direito perdem essa oportunidade Uhum. de aproveitar e mostrar quem é você logo ali na faculdade. Então eu aproveitei um pouquinho desse leque, e antes de eu terminar a faculdade eu já era conhecida como doutora Ana, Que legal. e já trabalhava, já atuava e foi incrível. Comecei com direito do trabalho, ainda atuo na área do trabalho. Logo depois, me familiarizei com o direito de família por conta das mulheres, né, porque hoje nós temos aí um grande leque de mulheres que ainda precisam de informação, precisam ser abarcadas, abraçadas, por advogadas que tenham um pouco de empatia, ou que talvez tenham passado pelo que aquelas mulheres hoje em dia passam, Sim. ou que sabe como defendê-las. E logo depois veio o link com o direito imobiliário, porque o direito imobiliário acaba se conversando com família e sucessões, então ali divisão de bens, e aí eu acabei me apaixonando pela regularização de imóveis, pela compra e venda, pelo contrato de locação, e principalmente quando veio a pandemia. Isso foi também algo que abriu a chave, sabe, que virou a chave e me fez gostar do direito imobiliário. E você falou sobre essa quantidade de detalhes que eu acabo percebendo, né? Você tem processo de compra e venda, você tem regularização, você tem essa questão das heranças, né? Dos imóveis que transitam o patrimônio ele vai de um pai para um filho, né? Como é que funciona essa relação de conhecimento técnico? A faculdade consegue entregar tudo isso, né, dentro dos, são 5 anos? 5 anos, 5. Ou você tem que se especializar? Como é que funciona? Olha, infelizmente, é um pecado até dizer uma coisa dessa, mas a faculdade não nos prepara para isso. Para o direito Verdade. imobiliário em específico, não nos prepara. Tá? A faculdade ela não nos prepara nem para o mercado de trabalho, é só o técnico mesmo. Então, você entra na faculdade, cursa as principais matérias, então, direito civil, processo de trabalho, direito do trabalho, direito penal, processo penal e assim sucessivamente, direito constitucional, que também é uma grande matéria que está em evidência, e quando você sai, você tem ou das duas umas, ou você sai gostando de uma determinada área e se especializa nela, seja com uma pós-graduação e assim sucessivamente, ou você aprende a conhecer os nichos, porque você sai com uma gama de conhecimento muito grande. Então você consegue atuar em várias áreas do direito, né. O conhecimento sim, a faculdade ela te dá esse leque de entender outros ramos. E quando você sai, você pode aproveitar todos esses anos que você estudou e aplicando. Olha, aqui eu gosto mais, não, aqui não é legal. Por quê? Porque para o direito imobiliário em específico, ela não te prepara. Então, como no meu caso eu acabei gostando da área de direito imobiliário, eu fui para os cursos de especializações. Então, pós em direito imobiliário, Ok, pós em processo civil e direito civil, porque são assuntos que se conversam. sim. E também tem alguns outros cursos mais específicos, principalmente hoje, que atuar no direito imobiliário, no extrajudicial, está sendo muito mais vantajoso, muito mais rentável para ambas as partes, tá? Não só para o advogado, mas também para o cliente que procura solucionar os seus problemas e regularizar os seus imóveis ali direto no cartório. Então, por conta disso, a gente acaba fazendo uns cursos extras curriculares. O advogado, eu falo que ele é um eterno aprendiz. Você Certo. nunca para de estudar. Tudo está em mudança, seja na lei, seja no nosso dia a dia, seja uma pequena pandemia ou enfim, tudo está em mudança e você precisa estudar a todo momento, lei tem para todo lado e você tem que acompanhar. E Ana, eu tenho a impressão que o direito você não para, né? Você tem que continuar estudando, continuar se atualizando, porque a legislação ela muda o tempo todo. É assim mesmo? É assim, Marcelo, é assim, ainda mais agora, depois que nós tivemos esse período da pandemia, Uhum. então nós tivemos muitas leis que foram renovadas, outras revogadas, outras promulgadas, muitos projetos de leis, enfim.
nós temos que acompanhar o tempo inteiro. E não só a lei, tá, nós temos aí vários entendimentos jurisprudenciais também, que a todo momento acaba mudando. Nós temos muita doutrina nova, Sim, então nós temos que acompanhar, seja através dos sites do tribunal, que tem bastante. Eu acho que hoje em dia a rede social tá sensacional, porque ao mesmo tempo que ela propaga, assim, algumas informações divergentes, né, algumas informações que não são verdadeiras, ela sim. também te traz muito conhecimento se você for para o site correto, para a página correta, e isso faz você ter uma atualização em tempo integral muito mais fácil. Não dá para parar de estudar. E do ponto de vista da disso que você está falando, do conhecimento disponível na internet, e pensando na questão da parte acadêmica, né, das hard skills, aquilo que a gente aprende do ponto de vista técnico, é possível acessar artigos científicos, em sites também? Isso tem disponível? Como que funciona? Sim, tem disponível, inclusive o site do Tribunal de Justiça, Uhum, ele mesmo já tem as abas que você pode acessar todos esses artigos científicos. A faculdade em si, ela, em termos técnicos, uhum. ela te prepara também, ela traz isso para você, ela faz você Certo, certo. pesquisar, ela dá esse leque de informações, o qual você sabe o caminho, Entendi. né? O que ela não te faz é você ter as outras ferramentas para você estar hoje atuando, principalmente na atualidade, que pós-pandemia, muita jurisprudência nova, muito entendimento novo, muitas leis novas, né? Direito imobiliário, boom, então, E pensando nesse sentido, que você já contribuiu com a gente aqui, pensando que você fez curso de especialização sim, para estar atuando na área de direito imobiliário, sim, em que a faculdade ela te mostra o caminho sim. e que você é que precisa ir e agarrar. Quais são as habilidades comportamentais que você tem que você vê como diferenciação, né? Por exemplo, você falou, pô, no começo da minha faculdade, a gente conversando antes, você já ficou caracterizada como a doutora Ana, antes de se formar. Então, como que é, qual que é a sua diferença, o seu diferencial nesse sentido? Olha, Marcelo, eu sou apaixonada por essa fase da faculdade, porque é ali que você percebe que você ganha confiança. Tá, Quando você entra na faculdade de Direito, a primeira coisa que você precisa lembrar é que você tem um rol de amigos que não sabem se você não contar. E legal, esses amigos, mesmo não sabendo o que você está fazendo, eles já confiam em você. Por isso são seus amigos. perfeito. Então, quando você começa essa no direito, quando eu comecei a faculdade, era assim: amigo, estou cursando direito. Amigo, estou cursando direito. Então, a partir desse momento, eu comecei a criar um network, né, e ter ali um feeling, porque você começa a falar com seus amigos e eles começam a te dar os problemas, por mais que você não saiba. Uhum. Nossa, a vizinha xingou a minha mãe porque a planta tá vazando para o outro lado do imóvel. O que que eu faço? Você sabe? Olha, ainda não sei, mas vou pesquisar. E a partir disso, você começa a ganhar confiança. O advogado ele precisa ter um pouco de empatia. Empatia. Ele precisa saber entender o problema da outra pessoa, se colocar um pouquinho no lugar da outra pessoa, saber conversar, Uhum. ouvir mais do que falar, né. Isso a faculdade ela não te prepara, você ter um psicológico mais pautado ali na tranquilidade. Ouça o problema, aquele problema não é meu, Uhum. tá. Isso eu aprendi ao longo da minha carreira. O Entendi. problema não é meu, o problema é do cliente, mas eu vou tratar da melhor maneira possível. Então acho que a faculdade deixa a desejar nesse sentido de atender o próximo, ela não te prepara nada de gestão. Então você não sabe como organizar, como abrir, da onde partir, não Como tem. organizar o seu escritório? Não, não tem nada disso. Então, muitos dos advogados já saem falindo, porque não sabe para que lado ir. Entendi. Você não tem ali uma porta de entrada e fala: "Olha, você começa por aqui, você pode começar a advogar ou realizar serviços como se fosse um estagiário, ou como se fosse um correspondente, ainda na época da faculdade. Então, quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu vim Sim, saber de tudo isso porque eu fui fuçando. foi atrás. Então, comecei na faculdade, trabalhando como correspondente jurídico, e isso hoje nós Legal. temos vários sites. Nós temos o site do Migalhas, aonde você faz uma contribuição mensal e o Migalhas te encaminha vários serviços. Que São interessante. vários escritórios que são associados a esse site e Uhum. eles de fato ligam para você: "Olha, eu preciso que você faça uma diligência, seja ela acompanhando uma audiência, seja ela tirando
cópia dos processos, que na época tinha muito processo físico, hoje já estão particularmente 90% digitalizados, Entendi. seja, acompanhando o cliente, e com a demanda extrajudicial, esse número de diligências aumentou. Aumentou. Que Acompanhar o interessante. cliente no cartório, acompanhar o cliente a lavrar uma escritura, acompanhar o cliente a lavrar uma ata notarial. Então, é muito interessante essa parte da diligência. É fantástico porque assim, ó, o correspondente jurídico, eu entendi o que ele faz, mas eu não sabia que existia essa atribuição, né? E aí, ao mesmo tempo que você não precisa exercer isso estando formado, é isso? Exato, exato, exato. Porque são trabalhos que não necessita de uma OAB. Entendi. Por exemplo, hã, naquela época eu não podia atuar como advogada. Claro. Não tinha OAB, só era uma mera estudante, mas eu podia atuar como preposto. Então, como preposto de uma determinada empresa, eu podia acompanhar um outro advogado numa audiência trabalhista. O que é um preposto? Um preposto é aquele personagem que Representa? representa a outra pessoa. Então, Perfeito. por exemplo, você é dono de uma empresa, mas não quer participar da audiência. Sim. Eu, particularmente, tomo conhecimento de todo o andamento da empresa. Uhum. Preferencialmente, a gente pede alguém que seja de dentro dessa empresa, mas se não for, que saiba o que aconteceu, para que possa representá-lo ali no momento da audiência, junto com o seu advogado. Entendi. Você estava dizendo a respeito das atividades como preposto e também dessas atribuições. Eh, que outras atribuições, sem a ordem, né, a OAB, você pode executar durante o processo acadêmico? Olha, quando você está na faculdade, então você pode tirar a cópia de processo desde que ele não esteja em segredo de justiça. Uhum. Você pode, o direito civil, ele te especializa, ele deixa você bem a par de como elaborar um contrato, né? Então você pode auxiliar uma imobiliária, pode auxiliar um cliente, pode auxiliar uma empresa na Sim, elaboração de um contrato, porque ali você vai saber quais são as cláusulas necessárias. sim. Lembrando que não é só abrir o livro, a lei, ler e Uhum. falar: "Ah, vou colocar isso aqui". Não, você precisa ser um pouquinho mais, ousado, um pouquinho mais curioso e estudar uma jurisprudência, estudar aí uma doutrina para você poder entender o que tem que estar lá. Mas você pode elaborar contrato, você pode, eh, atuar nas demandas extrajudiciais, ou seja, Sim. acompanhando em cartórios. Olha, interrompendo você novamente, me perdoe. Por que eu tô insistindo nisso? Porque vários advogados já passaram aqui e eu conheço alguns advogados. E eu sempre percebo essa dor do advogado que está tentando entrar no mercado de trabalho e tem todas essas barreiras de não saber para onde ir. E você está dando aqui uma oportunidade para as pessoas de mostrar isso. É por Sim, isso que eu estou insistindo nesse caminho com você, né? Porque sim, eu acho isso muito importante. Quando a gente se forma em qualquer área, a gente sempre fica perdido. Só que você mostra, dentro da sua experiência profissional, inclusive numa capacidade que reflete hoje na sua carreira profissional, sim, de ir atrás, não esperar que as coisas venham até você, que é a autonomia. Quando a gente procura um profissional, a gente espera isso dele, que ele nos oriente, que ele vai atrás e resolva o nosso problema. Não é exato, isso? exatamente, E exatamente. isso faz toda a diferença do trânsito do estudante para o profissional. Por isso eu acho sensacional e totalmente enriquecedor aqui no que compete a gente como canal, Livros Profissões, entregar para as pessoas. É possível, com a autonomia certa, com o conhecimento certo, com a curiosidade certa, como você falou, a gente fazer um pouco mais, ir além das expectativas que nos são entregues, certo? E você sabe que, Marcelo, quando você está na faculdade, é ali que você se descobre como advogado. Legal. Você acaba criando, eu sempre quis, na faculdade, ter muitas amizades, Uhum. muitas. Embora eu não seja tão falante assim, mas, então eu conhecia todo mundo, desde os professores até os coordenadores, quem era a faxineira, quem administrava a faculdade, eu gostava de estar ali naquele meio. Sim. E isso também te faz ter criar uma notoriedade no meio social, né. Eu acho que é muito importante você criar uma rede, né, um network ali, fazer o seu network, para todos os lados. Entendi. Seja uma pessoa
humilde ou uma pessoa mais com conhecimento mais exacerbado. Então, eu sempre, aonde eu ia, eu acabava comentando. E na época que eu entrei na faculdade, eu não era dessa área, não sabia nada, até fui abandonando uma faculdade que eu entrei nessa na área de direito, e aonde quer que eu fosse, que era, por exemplo, eu fui musa de um time de futebol. E lá todo mundo sabia que eu já estava cursando direito. E eu Verdade. cheguei, na época, a ajudar a elaborar contratos. Que legal. Tá? Então, assim, é você criar uma rede, você conversar com todo mundo e explicar que você está atuando nessa área. Isso é muito importante. Você simplesmente entrar na faculdade e não falar nada, Não você vai resolve. sair de lá não falando nada, Uhum. né? Não falando com ninguém. Então, eu sempre me envolvi em tudo. Se envolva nas ações. Hoje em dia não é só o site do Migalhas. Você está na faculdade, você pode levar um currículo no fórum. Entendi. Quando abre alguma determinada vara, ele sempre. É que agora eu não sei como é que está o nosso município, Uhum. mas antigamente, na minha época, você podia trabalhar por meio da prefeitura dentro da vara dentro de alguma vara, seja civil ou trabalhista. Sim. E isso também, quando eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade, eu comecei a trabalhar no anexo da violência doméstica, foi muito importante, eu aprendi um pouquinho do que é o interno do judiciário, do TJ, e também te forma, você forma opiniões do que você quer e o que você não quer. Entendi. Sabe? Então, é muito importante que vocês criem um relacionamento. Vá ao fórum. Ah, mas eu sou estudante. Mas vai ao fórum. Esteja lá. O processo é público. Dependendo do processo, é público. A Entendi. informação está ali. E às vezes só o fato de você ir falar, oi, tudo bem, você está ali, né, um pouquinho bem vestido, você está ali. Outros advogados vão te olhar com outros olhos. Já vão falar, olha, o que você faz? Ah, eu ainda sou estudante, mas eu estou aqui. Tive a oportunidade de estagiar, sim, Uhum. no escritório, era área trabalhista na época. Então, assim, você tem que aproveitar todas as oportunidades que você tem. As ferramentas são inúmeras. Diversas. Conhecimento, empatia, saber lidar com o próximo, se envolver nos escritórios, buscar a casa dos advogados, que é super aberto. O nosso presidente, ele deixa as portas abertas para receber tanto os estudantes quanto os advogados. Temos várias palestras, inclusive, que tanto advogado quanto o estudante pode participar, Uhum. pode assistir. Então, isso é importante. Você acaba, para você ter uma noção, Marcela, as pessoas acham que eu tenho muito tempo de advocacia, mas eu não tenho, Quanto né? tempo você tem? Até fevereiro eu ainda era considerada uma jovem advogada, Ah, é? ninguém. Eu tenho 5 anos de 5 anos. atuação. Tá. Ainda sou um bebezinho, se você parar para analisar, ainda tenho muito a crescer, Uhum. mas essa caminhada, Sim. sabe, essa amizade que eu acabei criando com todos os outros colegas, me fizeram ir para um patamar um pouquinho E mais aí, acima. e aí pensando em tudo que você está trazendo aqui para a gente, eu vejo que existe uma caminhada, existe um entusiasmo, existe uma busca por saber o que quer, né? Eu ainda não sei muito bem, mas agora eu vou procurar o que eu quero, onde eu quero me desenvolver. Não é nada posto, não é nada dado, você tem que ir atrás e aí você, ao longo do tempo, você vai se achando e criando a sua identidade profissional. Eu acho que você traz isso, você tem essa visão disso? Ai, olha, é que como eu vivo, Aham, eu não tenho muito essa visão. Então o que que eu faço? O que que eu percebo? É que eu vou me colocando, eu vou me certo. posicionando. Tá? O que eu acho certo, eu me posiciono. Claro, todo mundo tem uma dificuldade, porque quando você está na faculdade, você não é preparado para encarar uma rede social. Sim. Até mesmo porque você também não é preparado psicologicamente para lidar com os comentários alheios. É verdade. Então, assim, quando você sai, o que que você pensa? Bom, eu vou falar para a Fátima, que eu sou advogada, e a Fátima vai indicar. E hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia, se você não se posicionar na rede social, hoje em dia, se você não colocar uma matéria, abre um blog, faz um blog, coloca matérias lá, cria um site, pede para o pessoal, depois que você terminar o atendimento, olha, vai lá, faz a sua avaliação, né? Cria um produto ali esparso, coloca como um mero brinde para o cliente, olha, se você preencher um formuláriozinho, eu te dou, sei lá, um e-book, alguma coisa, para que você se torne mais informado. Isso vai te dar um pouco mais de credibilidade. Então, na Entendi. época da faculdade, não tinha nada disso. Muito pelo contrário, você não pode fazer isso.
porque é captação indevida e assim Certo. sucessivamente. Mas hoje já não. Hoje, os jovens advogados de hoje têm que aproveitar, porque Uhum. para eles estão muito mais fáceis e é normal isso, né? Tudo se renova. Sim, E é claro. normal e é maravilhoso que a gente consiga atuar nas redes sociais sem limitações. Pensando aqui em algo muito importante. Toda contribuição dos profissionais que vêm até aqui, eles sempre deixam um caso para a gente pessoal de sucesso ou alguma coisa que marcou a trajetória. Por que eu falo que é importante? Porque são esses casos que, que acabam ilustrando, né, a carreira dos profissionais. E para você, qual foi o seu grande caso, a sua grande experiência que marcou a sua trajetória profissional? Marcelo, eu vou voltar lá atrás com você e Uhum. eu vou te explicar o motivo que eu acabei entrando para a faculdade de Direito Tá, de uma forma muito breve para poder chegar na sua resposta. claro. Quando você procura fazer alguma coisa na sua vida, claro que a intenção é sempre, pelo menos a minha intenção foi sempre fazer algo de bom na vida das outras pessoas. Certo. Eu venho de uma família muito humilde, tá? Não é uma família totalmente estruturada. Então, eu, infelizmente, vivi em um lar onde tinham agressões, né? Onde eu vi uma mulher sendo agredida. E eu não entendia aquilo e automaticamente também não entendia a posição dela de não deixar aquele ambiente. E o tempo foi passando. Quando eu cresci, me tornei uma mulher, eu acho que por estar naquele ambiente, aquilo para mim pareceu ser um pouco normal. Uhum. Então, automaticamente você repete aquele ciclo, né? Você acaba sem querer repetindo aquele ciclo. Então, eu me vi passando pela mesma situação que aquela mulher, no caso, minha mãe. E depois disso foi uma virada de chave, porque eu Uhum. falei: opa, as coisas não funcionam assim. Por que que eu entrei no direito? Mulheres leigas não têm voz. Entendi. A mulher, ela precisa saber se posicionar. Ela precisa saber qual é o seu papel no mercado. Ela precisa saber que ela está crescendo e que ela tem um propósito, seja ela familiar, empresarial e assim sucessivamente. E naquela época eu não sabia de nada disso, mas eu sabia o que eu não queria. E por me ver passando pela mesma situação, eu parei para perguntar: por que eu estou vivendo isso? Porque eu sou leiga, porque eu sou uma pessoa, né, brava, enfim. Não, na verdade não, eu só era leiga mesmo. Entendi. Só era leiga mesmo. Então, a partir daquele momento, eu decidi que não seria assim e que eu ia ajudar outras mulheres. Sim. Claro que esse é o mundo ideal que nós formamos, né? Olha, eu vou entrar, vou fazer justiça. E quando você passa a cursar direito, você vê que é muito mais amplo o leque de atuação do que você imaginava. E tem determinadas situações que acabam pegando você. Então, hoje em dia, o que mais me incomoda é ver uma mulher sendo agredida sem ela conhecer os direitos dela. A agressão ela não precisa ser só física, tá, Hum. Marcelo? Pode ser a verbal, a psicológica, a Sim. financeira, enfim. E isso me incomoda muito. Então, hoje em dia, eu ainda defendo muito essas mulheres, tá? Mas o caso que mais me pegou e Uhum. que eu sou extremamente agraciada por isso foi poder salvar a vida de 2 crianças. Verdade? É, E como foi isso? foi assim inusitado, porque nós temos um caso, é que eu não posso Claro, falar, eu não tenho claro. autorização da família, mas nós tivemos alguns casos fora da cidade em que as crianças elas nascem com um problema no intestino. E infelizmente no hospital, que não era da cidade, tá, era de fora, Sim. eles não tinham recurso suficiente para cuidar desse bebê. E esse bebê estava a ponto de falecer com uma infecção terrível e ninguém fazia nada. E essa mãe desesperada, pedindo pelo amor de Deus, e eu acabei sendo indicada para essa mãe. E graças a Deus a gente conseguiu aí uma liminar transferindo essa criança para um hospital capaz de fazer essa menina viver Que até hoje. sensacional. Foram dias terríveis, não vou falar que não, tanto para a mãe quanto para a gente que está aqui tentando garantir a vida de um ser que Uhum. não sabe nem o que que é esse mundo ainda, né. Sim. Hoje a criança já deve estar com uns 10 anos, mais ou menos, e a outra também está perfeitamente, está vivendo muito bem, claro, com as suas limitações, Uhum. mas esses 2 casos de salvar a vida de alguém, foi o que me fez entender o motivo pelo qual eu estou
nessa área. Então, eu sou uma pessoa muito adepta à criança, sabe? Eu sou muito sensível nesse Sim. sentido, até mesmo porque sou mãe, né? E não quero ver nenhuma criança nessa situação. Infelizmente, nós temos muitas, Uhum. e nenhuma delas, e tem muitas mães que estão ali morando dentro de hospitais e não sabem que elas podem procurar o Advogado. judiciário para poder salvar a vida dessa criança. Muitas morrem, outras acabam não tendo recurso também financeiro, então é bem delicado, mas foram ações lindas. Parabéns por toda essa trajetória, né? Eu acho que ah, essa criança sabe dessa história? Olha, eu acho que não, mas a mãe dela é uma cliente, assim, incrível. Esses dias eu recebi uma mensagem dela falando, agradecendo, falando quanto ela era grata, que a filha dela estava linda, grande, bem, vivendo. E eu vou acompanhando, assim, sabe? Então, a criança ainda não, Uhum. porque tem umas Claro, claro, limitações, mas a mãe, os pais são gratos e isso me deixa muito feliz. e a gente faz a gente pensar como ah, as pessoas interferem nas nossas vidas e a gente nem sabe, né? E da mesma forma que você interferiu na vida dela e ela não sabe, para você tem esse ganho pessoal de um sentimento de conquista, de falar, pô, eu fiz a diferença nesse mundo, Sim, né? sim. Isso tudo tem valido a pena. Não é só questão profissional financeira, mas é questão de é, 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 dentro, né? De sentimento. Você precisa se encontrar. Dentro, o direito, ele é maravilhoso. Uhum, Porque são várias áreas. Torna a dizer que quem se apaixona por essa área, vai longe. uhum, Você só precisa encontrar, às vezes, um nicho para você ter um direcionamento melhor, para você poder, claro, ali vender o seu peixe, vamos sim, pensar assim. Mas isso não quer dizer que você, por mais que eu atue no direito imobiliário, isso não quer dizer que eu não possa salvar a vida de uma criança, perfeito. tá? E eu acho que na minha profissão, o propósito final é esse. Não só trabalhar para a área imobiliária, que é regularizar ali uma coisa, porque nós estamos falando de imóvel, Sim, mas também cuidar de vidas, seja ela de uma mulher que está precisando de um auxílio, seja ela de uma criança que está à beira da morte num hospital, tá? E nesse sentido, o judiciário, ele é muito sensível também, uhum, ele fica de olho e graças a Deus a gente consegue sucessos nas ações. fantástico. Ana, gostaria de aproveitar para agradecer você ter vindo aqui. A gente está se aproximando do final desse bate-papo. Eu queria pedir para você deixar uma dica para essa nova geração de profissionais ou de estudantes, né, de direito e pessoal que está chegando agora no mercado de trabalho. Qual que seria essa grande dica? A dica que eu deixo é a seguinte: procurem se informar do nicho que você mais gosta. Olha, eu gosto de direito penal, de que forma eu vou atuar, como eu vou atuar. Procura hoje as formas extrajudiciais que tem um leque muito grande. É no direito imobiliário, aproveita as deixas do direito imobiliário também no extrajudicial, não só no judicial. Ou seja, procura se informar da área que você quer atuar. Outra coisa, faça seu network, converse com todo mundo, explique, seus vizinhos precisam saber que você está se formando ou já se formou e que você é advogada e da área que você está atuando. E caso você receba algum tipo de proposta ou algum tipo de caso que não seja da sua área, não deixe de atender. Hoje em dia nós trabalhamos com muitas parcerias. As parcerias são incríveis, elas trazem também um leque, um lucro para o seu escritório muito bom. Enquanto você for estudante, aproveita essas plataformas que tem. Então, nós temos hoje a forma de você ganhar dinheiro sendo estagiário, sendo correspondente jurídico, trabalhando no fórum e assim sucessivamente. Aproveita os colegas que você tem, que são advogados perto de você e procura saber qual é a forma que você pode trabalhar. Hoje, eu sou presidente da Comissão de Direito Imobiliário e eu deixo também um convite para você. Venha para a nossa casa da OAB aqui em Rio Claro, faça parte das comissões. Assim também você vai saber dos assuntos que você gosta. Comece a participar dos eventos, esteja presente, faça amizade com nós, advogados mais velhos, advogados atuantes da cidade. Isso é importante também, isso vai trazer uma melhor visão para o seu trabalho, para o que você quer, e também talvez possa trazer parcerias rentáveis no meio desse caminho. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024.
Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português e também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.